Como vão vocês? Espero que estejam todos bem e quero que estejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gabriela Grepp, arquiteta, formada há 20 anos na área de arquitetura e urbanismo, atuante nesses 20 anos na área de interiores e me especializei no desenho, criação, detalhamento e desenvolvimento de projetos de marcenaria. Então, marcenaria é o universo do meu trabalho, é o universo que eu vivo e é o universo que eu escolhi para compartilhar conhecimentos com vocês. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre como projetar corretamente e onde nós vamos abordar aquele detalhe que não pode faltar e que garante o nosso detalhamento, a nossa criação, o nosso design de qualidade. O intuito desse conteúdo é fazer com que nós desenvolvamos, projetos que tenham um nível elevado de qualidade, design e conhecimento. Para isso, a gente precisa entender e saber como fazer esse projeto. Então, para a gente começar esse conteúdo, eu vou dar um panorama desse projetual, do que é projetar, e aí vou te dizer algumas facilidades, alguns pontos de atenção que, se você seguir, eu te garanto, serão decisivos no resultado final da tua marcenaria e no teu projeto. E que podem ser utilizados em qualquer marcenaria, para qualquer ambiente, para qualquer segmento que você esteja projetando. Isso é um diferencial, assim, maravilhoso, porque eu não preciso entender de vários pontos para fazer uma marcenaria boa. Eu preciso entender a marcenaria. Ela é igual em todos os momentos que eu estiver desenvolvendo, criando esse projeto. Então, vamos lá. Eu quero começar falando com vocês o seguinte: no meu escritório, a gente define da seguinte forma, em dois pontos principais, dois pontos de atenção principal. Ela é dividida, a criação, desenvolvimento e detalhamento é dividido em duas áreas. Uma área que é a técnica e a outra área que é a estética. Então, eu tento resolver situações que são de questão técnica, que significa dizer que eu vou entender qual é o material, que eu vou entender quais são as ferragens, qual é a limitação do maquinário para produzir determinada marcenaria, de manusear o material que eu estou selecionando, especificando para o projeto. Isso é a parte técnica, é saber como ela vai ficar em pé, como ela não vai, se o tamanho está de acordo, se não está. Essas são questões técnicas, tá? A questão também de como eu fixo puxador, de onde ele se encaixa, de onde ele não se encaixa, como eu faço, se é uma porta de correr ou algo assim, se ela corre, se ela abre, tudo isso é uma parte técnica que a gente precisa resolver e definir logo já de início na hora de projetar. E a parte estética, que é a parte do belo, que, como a gente fala na arquitetura, a gente tem um termo que se chama plástica, que não é plástica igual de cirurgia plástica, tá, gente? Mas a plástica, na verdade, é uma parte estética, é o visual, né? É o externo da marcenaria. E da arquitetura também, por quê? Engana-se quem acha que projeto de marcenaria não é arquitetura. A gente utiliza dos princípios da arquitetura dentro da projeção de interiores para desenvolver projetos de marcenaria. Então, plástica é um termo muito utilizado na graduação, né? E a gente aplica aqui também, é parte de estética. É ela que vai me dizer a combinação das cores, a harmonia desses tons, a harmonia dessa marcenaria dentro do espaço que eu estou desenvolvendo. É ela que vai me dizer, essa parte estética, que vai me dizer qual é o detalhe, qual é o diferencial dessa marcenaria que eu estou fazendo, qual é o design. É ali que eu vou definir qual é o diâmetro do pé da mesa, o diâmetro do apoio do balcão,
qual é a proporção do tamanho do puxador em relação ao tamanho da porta, qual é a proporção em relação ao montante com rodapé. Isso tudo é plástica. E isso tudo é estética. E essa estética, ela é a parte, é a criativa, né? É o criativo, é o que você, a imaginação do arquiteto ou do design de interiores que está desenvolvendo esse projeto. E essa estética, ela é totalmente livre. Então, eu posso fazê-la totalmente livre, porém, eu tenho que garantir que, tecnicamente, eu consigo executar. Então, por isso eu divido aqui no escritório, na minha metodologia, atenção a esses dois pontos, técnica e estética. Eu decido o que eu quero e garanto que, tecnicamente, isso é possível. Óbvio que muitas vezes eu posso imaginar algo que não é possível de executar. A técnica vai dizer assim, olha, segura aí a sua criatividade, que nós ainda não temos ferramentas ou tecnologia capaz de fazer o que você está querendo. Então, a gente dá uma ajustada. É muito natural que isso aconteça, tá? É um processo criativo de testar de um jeito, testar do outro, até que as duas faces dessa criação, elas se encaixem perfeitamente e aí eu tenho o volume que eu necessito. Então, eu tenho esses dois pontos que, para mim, são os pontos centrais da minha metodologia. Só que dentro desses dois pontos, eu estou falando de uma forma muito resumida, claro, existem mais outros itens que eu avalio e que eu checo, como quais são os materiais, então quais são os tipos de material que eu vou poder utilizar, quais são os acessórios que aí entram, ferragens, puxadores, acessórios mesmo, que são itens tipo aramados ou coisas que facilitam a utilização interna ou externa da marcenaria, da construção em si, então qual é o processo criativo. Eu tenho que entender a limitação de uma marcenaria, da indústria mesmo, tá? Quando eu falo limitação da marcenaria, o maquinário, a forma de manusear, se o corte que eu estou sugerindo, ele tem máquina que vai poder fazer, se vai dar um acabamento bacana, se vai ficar bem acabado, se não, tudo isso eu vou avaliando. Então, assim, são dois itens gerais, macro itens, mas que eu tenho mais uma subdivisão interna que numa metodologia, no desenvolver, eu olho isso mais minuciosamente e, óbvio, varia de projeto para projeto. Você não vai ter determinados projetos que você não vai ter como usar acessórios. Outros vão pedir o uso do acessório e por aí vai. Então, são tudo momentos, mas você tem que ter esse conhecimento geral, esse conhecimento total, global, para conseguir chegar no resultado final, seja qual for a demanda do teu projeto. Entre todos esses itens, eu posso eleger um, em que eu posso te dizer que se você seguir esse, você consegue resolver 90% da tua marcenaria, quiçá 100%. Porque esse é o pulo do gato da marcenaria de qualidade, da marcenaria acabada, do projeto personalizado, do projeto único, que é a atenção aos encaixes da marcenaria. Sim. De tudo que eu falei, olha que foi uma grande lista, eu selecionaria os encaixes. É esse o segredo de projetar corretamente. Se você quiser projetar de forma bem assertiva, com uma qualidade estética, técnica e funcional, assim, elevada, dê atenção aos encaixes da marcenaria do teu projeto. E você pode me perguntar o que são esses encaixes. Gente, o encaixe nada mais é do que as emendas mesmo, tá? É a emenda que vai existir dentro da tua marcenaria. Porque eu não sei se vocês sabem, mas marcenaria é algo construído. Não é um bloco, tipo, eu não pego uma tora de árvore, né? Uma árvore gigantesca e saio entalhando e recortando e vazando e aí depois pego isso e junto e coloco dentro da minha casa. Não é assim que funciona.
tá? Isso é só uma impressora 3D que faz, mas na prática, no dia a dia, não é assim que funciona. Então, marcenaria é uma chave que todo mundo tem que virar, tá? Anota isso, coloca isso para tua vida aqui. Marcenaria é construção com MDF. É isso que é uma marcenaria. E como é essa construção, aonde vai ficar cada encaixe, cada emenda, é o pulo do gato da tua marcenaria ter um design bonito, de você acertar ou não. Por quê? Se eu tenho um encaixe bem feito, bem arrematado, bem acabado, a minha marcenaria tem um acabamento de qualidade. O contrário, se eu não tenho, a minha marcenaria ela fica parecendo mais uma no meio da multidão. E quando eu falo mais uma no meio da multidão, eu vou ser assim muito franca, não me entendam mal, mas é mais uma de showroom de loja. E quem quer projetar marcenaria não quer projetar marcenaria de showroom de loja. Nada contra a loja. Existe público para todo mundo, existe gosto para todo mundo. Mas eu estou falando aqui, neste momento, de uma marcenaria, de um projeto que não quer ser mais uma na multidão. Então, ela não vai ser a cara da marcenaria de loja, de showroom de loja. Ela quer se diferenciar. Ela quer ter um processo criativo, ela quer ter a criatividade, ela quer ter destaque, ela quer ser bem personalizada, você quer que ela seja única. E você quer isso não só para você, mas para todos os projetos que você vai fazer. Eu quero isso para os meus clientes. Eu me recuso a fazer marcenaria igual dentro do escritório. Aqui no escritório, a gente tem soluções que funcionam. Por quê? Porque são soluções técnicas. A técnica, eu repito. A estética, eu altero. Então, a técnica, eu sempre vou primar por ela, para que ela seja a minha aliada em garantir que vai ser executado. Agora, a estética vai ser de acordo com o gosto, com a necessidade, com a intenção de cada um dos projetos, de cada uma das demandas, de cada um dos meus clientes. Cada marcenaria tem um objetivo. Imagina se eu fizesse a mesma estética de uma marcenaria residencial e fosse colocar numa área comercial. Não ia funcionar. Se eu fizesse a mesma estética de uma área residencial e colocasse numa área que fosse hospitalar ou educacional, ou ao contrário, pegasse uma estética totalmente voltada para a área hospitalar e colocasse numa área que seja residencial, não vou atender a necessidade real, efetiva da pessoa que vai utilizar aquela marcenaria. Então, a estética, ela pode ser variável, mas a técnica não. A técnica, ela pode ser melhorada, ela pode ser combinada, mas a técnica é técnica, a gente não modifica ela, tá? Então, essa parte da estética é onde eu posso me superar. E se eu tenho um ponto que eu não posso negligenciar jamais, são os encaixes dessa marcenaria. Jamais você pode negligenciar o encaixe dessas partes e dessas peças. Isso vai dizer total, vai colocar a sua marcenaria num patamar de showroom, de mais um na multidão, ou vai subir o nível dela. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. E é sobre esses encaixes que é exatamente a ferramenta que você vai utilizar. Foca nisso, que eu garanto que você vai ter resultado e que você vai ter garantias de uma qualidade elevada. E é sobre isso que a gente vai começar a falar um pouquinho mais agora. Então, esse encaixe, eles são os encaixes, tem alguns pontos de alguns locais que eles ocorrem. E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, ele pode ser o encaixe da peça do MDF com MDF. Vou te dar um exemplo, tá, gente? Eu peguei umas placas de um pedaço de MDF aqui do escritório e vou mostrar para vocês. Isso daqui é uma parte
de um MDF. Isso aqui é pinos, na verdade, né? Isso aqui é uma placa de pinos, tá? É uma madeira. Por que eu peguei ela? Porque ela é mais espessa, você vai visualizar ela melhor, tá? Então, o encaixe, vamos supor que eu tenha que encaixar essas duas peças, que isso daqui é o meu montante e isso aqui é a minha porta. Eu tenho que fazer esse encaixe. Então, eu tenho que escolher se o encaixe vai ser assim, ó. Tá vendo? Ou se ele vai ser assim. Eu tenho que escolher. Isso é o encaixe de MDF, que é o encaixe do montante, da porta, dos arremates, do roda-teto, do rodapé, tudo isso funciona desse jeito. Eu tenho o encaixe dos montantes, eu tenho o encaixe das cores, que são encaixe de cores, gente. Se você estiver utilizando MDF laminado com cor, ou melamina, ou laca, ou sei lá, se você estiver usando 2 tipos de revestimento, tipo esse aqui, ó, que eu peguei bem gritante para você ver, eu tenho que garantir que a passagem de um para o outro seja bem feita. Não se engane. Se você colocar só um do ladinho do outro assim, ó, não vai ficar um acabamento bom. Por quê? Essa emenda, na hora de cortar, nem sempre fica 100%. E essa emenda vai te dar trabalho. E ela pode ser a derrocada da sua marcenaria. Ou pode ser o ponto alto de detalhe, de design da sua marcenaria. Vocês entendem que é 880? Então, é algo assim, bem visível, é palpável, tá? Pode ser também o encaixe dos detalhes. Hoje em dia tem sido muito comum, né? Eu, particularmente, também amo usar ripado. Mas ripado requer uma atenção enorme para a gente conseguir encaixar. Porque os ripados nada mais são do que peças recortadas pequenas de MDF, coladas sobre outro MDF, e aí eu vou fazendo alto, baixo. E na hora que você arremata no final, ou você tem que entender como ela vai arrematar, raciocinar em cima disso. Então, eu não só faço a frente, eu tenho que raciocinar se o ripado vem de cima até embaixo, como é que ele para embaixo? Como é que ele vai parar? Qual é a espessura que ele tem ali? Como é que ele arremata no piso? Ele arremata sobre uma bancada? Ele arremata sobre um rodapé? Esse arremate é o que eu tenho que fazer. Porque muitas vezes é um painel de TV. E o painel de TV, muitas vezes, a gente deixa ele afastado da parede para passar os fios. Tipo aqui, ó, igual tem um fio de celular aqui, eu vou deixar um fio passado aqui. Eu preciso de espaço para esse fio ficar aqui atrás, né? Entre a madeira e o MDF. E se eu tenho um rodapé aqui, o rodapé já ficou para trás. E aqui eu vou ter que ficar ele sobreposto. Eu tenho que pensar como é que isso vai acabar, fazer o arremate. Vai ficar uma quina viva, vai machucar, quem passar com o pé ali, vai agarrar na hora de limpar. Gente, isso tudo diz como a sua marcenaria é ou não de qualidade. Então, esse arremate você não pode negligenciar, tá? Eu tenho a tendência, né? Eu gosto de ter a tendência de simplificar. Quanto mais simples a solução, mais eficaz. Então, a gente não precisa inventar a roda da marcenaria. A gente só precisa fazer que ela funcione. A gente só precisa garantir que ela funcione. E isso a gente garante com muita simplicidade. Isso não quer dizer que o desenho da minha marcenaria é básico. Não confundam design com simplicidade. São duas coisas completamente diferentes. Aqui no escritório, os meus clientes me conhecem e conversam comigo muito sobre a minha marcenaria e eles falam que o meu traço, a minha forma de projetar a marcenaria é muito característica e eles reconhecem, eles conseguem reconhecer que é minha. Por quê? Porque eu não faço lugar comum, eu não faço uma marcenaria, um projeto que seja mais um do mesmo. É claro que eu faço ela mais elaborada ou menos elaborada de acordo com a autorização do meu cliente. Se eu tenho autorização, se eu tenho budget, se eu tenho permissão, eu faço. Faço também uma bem simples,
faço. Mas até a minha simples, que seria, vamos supor, um armário de cozinha todo branquinho, com porta-gaveta, sem muita invenção de moda. Eu consigo fazer um detalhe no branco, MDF branco, que é o MDF mais básico do mundo, e mais barato também, fazer com que ela fique diferenciada. Como que você... Aí você pode me perguntar, como que eu faço isso? Eu crio cheios e vazios. Lembra que eu falei ali atrás sobre plástica? Na arquitetura, a gente aprende que a gente mesclar cheios e vazios, ou seja, portas fechadas e portas abertas, ela cria um dinamismo e cria uma plástica que agrada aos olhos e que encanta. E eu uso esse fundamento para criar os meus projetos. Então, muitas vezes eu vou criar um nicho combinado com porta, combinada com gaveta, eu vou instalar um puxador de uma forma diferente, eu vou unir de um lado, botar do outro. Isso eu saio do comum. E eu consigo fazer uma marcenaria diferenciada. Então, as minhas clientes, os meus clientes, eles gostam da minha marcenaria por isso. Porque eles sabem que eu vou fazer um capricho mesmo quando eles me pedem uma marcenaria basiquinha. E é esse capricho que eles querem. Muitas vezes é todo o capricho que eles querem, é esse cuidado. Só que o meu cuidado maior, essencial, são os encaixes. Eu não descuido disso. Porque se eu descuidar, o meu desenho vai por água abaixo, ele vai ser invalidado, ele vai ser ofuscado por conta de um erro de encaixe. E esse erro de encaixe, vou te falar, não é o marceneiro que tem que saber, é o projetista que tem que prever. Sou eu que tenho que dar essa solução. Então, é isso que nós vamos fazer. É isso que eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível, para alertar vocês de que é um ponto assim importante na hora de você projetar uma marcenaria. Então, dito isso, eu vou dar um exemplo, eu quero dar um exemplo bem prático como isso me chamou a atenção. Eu fui jantar na casa de uma amiga, né, arquiteta também, e ela tem na casa dela a cozinha integrada com a sala. Então, a gente sentada na sala de jantar, você vê um pouco da cozinha dela. E tem, obviamente, muita marcenaria, porque ela também desenha marcenaria, muito bem, por sinal. E a parte, tinha uma torre, eu acho que aquilo ali é uma torre de eletrodomésticos, se não me engano, né? Não fui lá abrir a porta para saber, tá? Mas era uma torre de eletrodomésticos, aquela torre que eu falo é tipo um armário na cozinha que você coloca forno, fogão, micro-ondas, etc. Só que os fundos dessa marcenaria era voltado para a sala. Ele não era encostado na parede. E era um MDF de cor linda, uma cor castor. Acho que é castor ou café com leite, né? Lindo, lindo, lindo. E aí, me chamou a atenção, obviamente, porque é uma marcenaria. Isso me atrai, né? Meu olho chega a brilhar. E a parte dos fundos dela... Comecei a olhar o volume, achei bonito, achei a cor, combinou, etc. E aí, quando eu fui afunilando o olhar, eu olhei e os encaixes da marcenaria estavam expostos. E não faziam um painel. Fazia realmente, ela era nítido a estrutura de como estava sendo montado, como tinha sido montado. Aí você vai me dizer assim, é errado isso? Não, não é errado. Ah, é uma questão de gosto? É uma questão de gosto. Você pode gostar daquele jeito, ou às vezes você pode até querer que seja daquele jeito. Mas eu te garanto que se o encaixe tivesse sido escondido pelo painel do fundo, a sala, a marcenaria, ela ganharia outro status. Vou explicar o que é que eu vi, que eu sei que assim fica confuso. Imagina, vou usar esse MDF aqui novamente. Imagina, gente, que isso aqui é um armário. Peraí, deixa eu montar aqui, para vocês verem. Imagina que isso aqui é um armário, estão vendo? É um armário. Esse armário, ele tem
a lateral dele, que eu chamo de montante, uma lateral de um lado, uma lateral de outro, e o fundo, que é isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Vou destruir aqui o meu set de filmagens. Então, ele tem isso aqui. Na casa dela, ele tava exatamente assim, ó. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir subir. Peraí. Eu vou usar outro menor, tá, gente? Para me facilitar a vida, porque esse aqui tá muito, muito pesado para mim. Me dei mal com essa escolha. Não deu certo. Ele tava assim, gente, ó. Vocês estão vendo que você enxerga a espessura dele aqui. Tá vendo? Ele tem uma espessura aqui, e o miolo é outra marcenaria. Ver se com esse daqui aparece mais. Eu quero criar um contraste. Assim. Tá vendo? Isso estava funcionando. Só que eu via, ele era faceado e eu via a emenda. Sabe? A emenda assim, ó. Eu via a emenda assim, ó. Eu via a espessura do MDF e a placa do MDF. Eu via exatamente. Ah, aqui é uma parte, aqui é outra, aqui é outra. Só que se ela fizer isso aqui, ó. Faz um painel. Cadê essa placa que tá aqui atrás? Ninguém tá vendo. Eu consigo ver, tá vendo? Eu vejo só essa face aqui, ó. Eu vejo só essa face inteira. E eu pego isso aqui e coloco para trás, ó. Nos dois lados. Repara que eu criei uma superfície toda lisa, inteira e bacana. Faz um painel bonito. Isso valoriza. Isso é um encaixe. Agora, eu tenho que dizer na minha marcenaria, na hora que eu desenho, que isso daí é a forma que eu quero que seja apresentada. Porque se eu não disser, o marceneiro vai fazer o que é mais prático para ele, gente. Não se engana. Ele vai fazer o que é mais prático. E mais prático para ele é colocar uma peça aqui, botar, parafusar aqui no meio, parafusar aqui e acabou. E aí você vai falar assim, ah, mas ele vai ficar, mas eu vou encarecer a minha marcenaria por conta disso. Claro que não. Você continua usando, vamos supor, né? Você continua usando 3 peças, 2 laterais e uma de fundo. Você não trocou a quantidade de material, você só trocou a forma de posicionar. Isso é inteligência. Isso é sabedoria para projetar. E isso é projetar corretamente. É tirar o máximo proveito de uma marcenaria que já vai existir, com esse detalhe ou não. Só que eu posso fazer ela ser um nível acima. É óbvio, gente. Agora, são esses detalhes que trazem um diferencial e que diferencia uma marcenaria da outra, que diferencia, né, no design, que dá o charme, que encanta e que satisfaz a pessoa, né, que está adquirindo aquilo dali. E isso sou eu, projetista, arquiteta ou designer, que decido. Então, se você quer minimamente fazer um projeto de qualidade que não seja mais do mesmo, faça isso. Se você não quer estudar sobre outras várias coisas, faz isso. Eu te garanto, dá atenção nisso daí. Quando você der atenção nesse acabamento, nesse tipo de acabamento, todo o resto resolve. Todo o resto se resolve. Porque você é forçada a projetar de forma melhor. E isso é o que dá resultado.